Olá, ouvintes do podcast São Paulo nas Alturas. Aqui é Raul Justilores e temos hoje um programa especialíssimo. Quem achava que pelo nome do podcast a gente só ia falar de São Paulo, que ia virar aí um podcast super localista, quase provinciano, ao contrário. Acho que São Paulo tem obrigação de ser uma cidade global e cosmopolita, até pelo seu tamanho, e saber do que está acontecendo pelo mundo. E ninguém melhor para falar do que anda acontecendo no mundo, e não só na arquitetura, do que o embaixador e meu amigo André Aranha Corrêa do Lago. Ele é embaixador do Brasil na Índia. Ele está em Nova Delhi, mas ele já passou antes por Tóquio, Bruxelas, Buenos Aires, Washington, Madrid, Praga, além de muitos anos em Brasília. Mas ele também é um grande estudioso e negociador em temas de meio ambiente e sustentabilidade. Escreveu vários livros de arquitetura e também desse futuro do planeta e foi curador do pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza, de 2014. Então, o assunto hoje não vai faltar. Eu queria dar as boas-vindas para o André e já começar com a primeira pergunta. Como anda a saúde da arquitetura nestes anos de Covid? Já há algum tempo, as pessoas dizem que a arquitetura mundial está em crise, mas como o André também viajava muito e é muito conectado, onde anda sendo feita aí boa arquitetura? Pois é. Bom, primeiro, Raul, obrigado. Acho o máximo você ter criado esse podcast e eu fico super feliz de poder contribuir de alguma maneira para, quando você disse nós somos amigos de Buenos Aires há 20, quantos anos? 22 anos 22. atrás. É. E nossa Éramos jovenzinhos. Éramos jovenzinhos, sobretudo você continua jovem, né? Eu estava trabalhando na época na embaixada e eu me lembro que a nossa primeira conversa foi sobre arquitetura. Verdade. Então nós estamos condenados para o resto da vida a ter essa amizade em que a arquitetura tem sempre que entrar no meio. E acho ótimo. Então, um pouco respondendo ao que você perguntou, de fato, essa questão da pandemia tem levantado muito debate sobre a questão da arquitetura, em várias dimensões. Primeiro, uma dimensão, eu não sou arquiteto, explica aí, para ficar claro que eu sou economista e diplomado, mas eu acho que muitos arquitetos me dizem que eles se sentem muito inúteis, de certa forma, diante de uma crise na qual a arquitetura, em princípio, teria pouco a contribuir, que é esse período da pandemia. Mas, na realidade, eu acho que, na medida que os meses foram passando, a comunidade arquitetônica, eu tenho conversado com pessoas, sobretudo no Japão, sobretudo na Europa, no Brasil e aqui na Índia, naturalmente, mas realmente repensar essa questão dos padrões de consumo e do modo de vida que tinha se tornado cada vez mais acumulativo. Então, aí eu junto um pouco esse lado de negociações de Nações Unidas sobre sustentabilidade. Quando você fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um guia do desenvolvimento que foi aprovado pelas Nações Unidas em 2015, um dos temas muito importantes, um dos 17 temas, é a saúde, mas também um dos 17 temas é a mudança nos padrões de comportamento. E nisso a arquitetura tem um papel absolutamente essencial de encontrar soluções mais inteligentes, não só para a questão de mudança do clima, que já vinha sendo falada há vários anos, mas também, de alguma forma, a arquitetura poder contribuir também para a dimensão de saúde. E eu acho que é uma coisa que só fortalece
a contribuição da arquitetura para o bem-estar da população no mundo todo. Entendi, claro. Aliás, um dado não menor que eu esqueci na introdução: o André é o único brasileiro no jurado do Prêmio Pritzker, o Nobel ou Oscar da arquitetura, dependendo do prêmio favorito de vocês. E então ele realmente pode aí avaliar e conhecer a arquitetura do mundo todo. Continuando essa primeira pergunta, que países ou que lugares a arquitetura hoje tem mais status e quem seriam hoje os grandes mecenas da arquitetura? Isso é uma ótima pergunta, porque você sabe, o Lauro Cavalcanti, com quem eu até trabalhei em livro, em exposições também, e que é um brilhante crítico de arquitetura no Brasil, o Lauro levantou uma coisa num livro que ele escreveu há 20 anos atrás sobre o Brasil moderno. Ele levanta que, nos anos 50, o arquiteto era visto no Brasil como um dos símbolos do desenvolvimento. Quer dizer, um pouco ele compara com o status que os economistas tiveram nos anos 70, 80, etc. Então, nos anos 50, no Brasil, o arquiteto representava tudo isso. Quer dizer, ele representava a pessoa que construía, a pessoa que melhorava o estilo de vida e, de certa forma, o símbolo de um país que estava em construção e que tinha arquitetura como o seu símbolo mais forte internacional, provavelmente junto com a música. Então, é interessante você levantar isso, porque eu fiquei muito surpreendido no Japão, onde eu fiquei 5 anos, e que eu acho que tem certamente uma das melhores arquiteturas do mundo, e com pelo menos 10 arquitetos inacreditavelmente bons, o quanto os arquitetos japoneses me dizem que o arquiteto não tem um status elevado no Japão, que é o contrário do que a gente imaginaria, né? Porque eles são estrelas internacionais. Mas há um pouco ainda, pelo que eles me dizem, né? Uma sensação de que há coisas mais importantes na sociedade japonesa do que esse tipo de contribuição. Então, eu acho que há um ponto que... porque é difícil você dizer em que país estão valorizando mais o arquiteto ou não, mas a fragilidade da arquitetura e da relevância da arquitetura é muito impressionante. Eu não sei se você viu, mas no último ano do governo Trump, por exemplo, o governo americano decretou que os edifícios federais teriam que ser construídos no estilo neoclássico. Então, que foi uma coisa que o presidente Biden já reverteu nesse começo de gestão. Então, são decisões que vêm, de certa forma, quer dizer, que isso aconteça mostra, provavelmente, que a própria Associação de Arquitetos dos Estados Unidos não teve o poder de mudar uma coisa que era uma decisão que tem um impacto absolutamente gigantesco, né? Quando você pensa na quantidade de edifícios federais que há nos Estados Unidos, que são os escritórios de todas as agências, que sejam até museus, que sejam todos os edifícios, digamos, que são construídos com dinheiro do governo federal. Então, eu acho que a gente pode um pouco distinguir, são os países que têm a sua arquitetura muito ligada ao poder do governo, né? E os países que têm a sua arquitetura muito mais ligada ao setor privado. Então, o Brasil, a França, são países que tiveram seus grandes impulsos de arquitetura, provavelmente pelo setor público, né? Ou seja, o primeiro grande edifício moderno do Brasil é o Ministério da Educação, que teve uma influência absolutamente brutal, e como o Estado, num país como o Brasil, constrói muito e tem um poder de difusão muito grande. Alguns dirão que a ABI, né, que é a Associação Brasileira de Imprensa, fez um edifício antes do Ministério da Educação,
já um edifício modernista, aliás, excepcional dos irmãos Roberto. Mas então eu acho que é um pouco essa distinção, quer dizer, nos países onde o Estado tem esse poder de influenciar muito a arquitetura, é muito importante que o Estado esteja com pessoas de altíssimo nível que possam orientar a que a qualidade seja construída. Então, eu acho que é um pouco essa distinção, quer dizer, os países onde o que quer que o Estado decida, de repente, o privado, que é o caso dos Estados Unidos, o privado continuaria progredindo, né, ajudando a arquitetura a progredir, e em outros países que dependem do Estado e que, infelizmente, são raros os países onde o Estado constrói muito bem. O Brasil era um, né? E isso é um assunto de grande debate. Claro. Aliás, aproveitando, né, que você falou dos Estados Unidos, quando Obama foi presidente, ele até nomeou o Tom Main, do escritório Morphosis, como o seu conselheiro arquiteto. Aliás, graças ao Tom Main e ao Obama, o governo americano voltou a fazer concursos para realizar as embaixadas americanas no exterior. Né? E o prefeito de Londres, o Ken Livingstone, teve durante anos, né, um arquiteto conselheiro, que era o Richard Rogers. Barcelona tem até hoje. Então, já aproveitando com as polêmicas, por que o arquiteto do Brasil, o arquiteto no Brasil, perdeu esse status? Ou por que o poder público também deixou de ouvir os arquitetos? Olha, eu não sei se deixou de ouvir, mas eu acho que uma grande influência sobre isso é a legislação que favorece o menor preço. Né? Imagina se Brasília tivesse sido construída com critério de menor preço. Então, a arquitetura não é que a arquitetura seja incompatível com o menor preço, mas a qualidade arquitetônica não pode ser medida nem pelo maior nem pelo menor preço, né? Porque o maior preço geralmente são edifícios super excessivamente, ou que usam um excesso, inclusive, de materiais caros ou com soluções muito complexas. Ou seja, o que você precisa é de pessoas no Estado que tenham o critério. Então, por exemplo, quando você pensa que o Rei Di, no Rio de Janeiro, era um funcionário da prefeitura, é uma coisa extraordinária. Se tivesse um grande arquiteto que fosse funcionário da prefeitura. E aí você tem que encontrar o meio de fazer com que os arquitetos sejam mais influentes. Quer dizer, eu tenho visto com prazer que muitas concorrências públicas no Brasil são feitas em associação com o Instituto de Arquitetos do Brasil, né, o IAB. O concurso é uma segurança de qualidade? Não, não é, mas é uma segurança de padrão. Você pode, o que é muito legal, aliás, é um exercício muito interessante, é você pegar vários concursos que aconteceram no mundo e ver quais foram os finalistas. E, provavelmente, todos nós, assim, você junta um grupo de 5 pessoas, cada um de nós teria escolhido um outro, né, para ganhar. Mas o que eles têm? Eles têm um padrão, ou seja, os 10 primeiros são bons prédios, ou seja, você pode gostar mais de um, você pode gostar mais do outro, mas pelo menos ter um padrão arquitetônico. Isso que eu acho que é o mais importante. Eu não acho que haja que um grupo tenha a decisão final sobre o que é bom ou sobre o que não é bom, mas tem que ter um padrão. Então, você tem que escolher entre 5 coisas boas, né? E aí vai um que não é. Então, eu acho que esse processo no Brasil ainda é muito melhor do que na maioria dos outros países. Eu acho que há uma fragilidade da arquitetura que ainda é muito grande, e esse debate, por exemplo, sobre construtora e arquitetos, né, em que há uma certa oposição, eu vi no Japão, com assim, admiração infinita, que os grandes projetos muitas vezes são de grandes construtoras que têm excelentes arquitetos, mas que contratam um grandíssimo arquiteto para fazer o projeto. Então, por exemplo, o estádio de Tóquio, eu te conto a história do estádio de Tóquio? Conta, por favor. Não?
A questão das Olimpíadas, por exemplo, o estádio de Tóquio. Houve um primeiro concurso para fazer o estádio novo de Tóquio para as Olimpíadas. Esse concurso era um concurso de arquitetura, com um júri presidido pelo Tadao Ando. Então, padrão, montes de candidatos. E ganha a Zaha Hadid. A Zaha Hadid ganha com um projeto incrível. E aí, na medida que desenvolve o projeto, há um grande debate por causa do custo do projeto. E, além do mais, o projeto da Zaha Hadid realmente tinha uma questão que eu acho que é problemática, é que todas as imagens que ela apresentou eram vistas do ar. E que eu saiba, nós não somos pássaros. Quer dizer, nós temos que ver como é que o projeto aparece visto da rua, visto dos vizinhos, etc. E, na medida que foram aparecendo essas imagens, mais as pessoas foram contra o projeto. E o primeiro-ministro tomou uma decisão de cancelar pouco tempo, quer dizer, poucos anos antes das Olimpíadas. Mal sabiam eles que as Olimpíadas seriam empurradas um ano e talvez até mais. E aí, como havia uma pressão de tempo e havia uma pressão de dinheiro, que evidentemente tinha que ser mais barato do que a previsão do projeto da Zaha Hadid, acabou que houve uma concorrência entre dois conjuntos de grandes empresas construtoras que seriam as únicas que seriam capazes de construir a tempo. Então, foi uma concorrência entre dois conjuntos de construtoras, mas uma contratou o Toyoito e a outro grupo contratou o Kengoku. Então, você tinha, ao mesmo tempo, a capacidade de construção, a capacidade de respeitar a regra e a capacidade também de entender o custo, né? Mas eles chamaram dois dos maiores arquitetos japoneses para fazer a concorrência. E acabou ganhando o Kengoku, e foi o projeto que foi construído. Então, eu acho que não há uma forma assim, tem que ser assim, tem que ser aquilo. Muitas vezes, é óbvio que a questão do custo hoje é essencial. Todo mundo está de olho de quanto o governo está gastando, que seja municipal, estadual ou federal. Então, o custo é muito importante. Mas o custo não pode ser algo que derrube a qualidade arquitetônica, que é o caso. Então, obviamente, a Zaha Hadid, não preciso dizer que ficou absolutamente furiosa, inclusive, pouco depois ela até morreu, e as pessoas associaram uma coisa a outra, o que seja. Mas o fato é que foi construído um estádio que, aliás, é de um arquiteto japonês, que, aliás, se insere muito melhor no seu contexto, e que é óbvio que o projeto da Zaha era bom, mas o projeto do Kengoku cumpre com tudo e, ao mesmo tempo, tem certas dimensões, inclusive na questão de sustentabilidade e de custo, e de rapidez de construção, que ultrapassaram, digamos, e que conseguiram cumprir com tudo que era exigido. Os arquitetos do CAU, do IAB, da ASBEA, que estiverem nos ouvindo, devem se perguntar como, então, conciliar a Lei 8666, que cuida de licitações pelo preço mais baratinho, com a qualidade de arquitetura, com o bom exemplo que o poder público deveria promover. Pois é, a 8666 é muito complicada. Então, eu acho que deve haver realmente um tipo de... Aí é uma coisa mais jurídica, né? De que maneira, juridicamente, se pode levar em conta leis, porque você tem que levar, obviamente, a legislação em consideração, mas também os outros elementos, ou seja, é um bem que vai ter utilidade de longo prazo, é um bem que tem que levar em consideração, por exemplo, a manutenção. O custo de manutenção não é levado na 8666. Então, o custo de manutenção, o custo de reformas. Então, nós que temos, no Brasil, a gente tem sempre a construção e a reforma, né? A manutenção tem que entrar num orçamento que, geralmente, é muito complicado, qualquer que seja o órgão. Então, você acaba sempre justificando construção e reforma. Aliás, as duas permitem inauguração. Então, a manutenção é uma coisa enjoada, digamos, né? Não é uma tem plaquinha, mas é essencial. Então, como incorporar, por exemplo, esse elemento, como incorporar a contribuição
para a qualidade do bairro, por exemplo. Você, várias vezes, você menciona o efeito Bilbao. Quer dizer, o fato de ter sido construído um prédio de qualidade arquitetônica excepcional teve um impacto sobre todo o bairro, aliás, sobre toda a cidade. E a mesma coisa pode se aplicar como um dos critérios para um edifício público. O edifício público tem que servir, ao público e tem que melhorar o bairro e tem que atrair visitantes, etc, etc, etc. Então, eu acho que a melhor resposta não é botar a culpa só na 8666, que tem muita culpa, diga-se de passagem, mas é encontrar soluções para quem quer fazer. E eu acho que quem quer fazer pode encontrar uma solução. Agora, esquecendo um pouco o poder público, tem um outro culpado aí desse baixo status da arquitetura no Brasil, que é a iniciativa privada e mesmo o mercado imobiliário. Aliás, um rápido passeio pela Faria Lima ou pelos fundos financeiros no Leblon vai perceber que os grandes bancos do país não abraçam muito a boa arquitetura, aliás, longe disso. Tem sedes que parecem aí prédios suburbanos dos anos 80 do Texas, e também o mercado imobiliário parece não ter muito repertório. Onde isso é diferente e como você sugeriria, então, para aumentar o repertório ou talvez a competição, a concorrência da iniciativa privada em investir mais em arquitetura? Eu acho que a iniciativa privada, naturalmente, tem como primeira preocupação que a coisa possa ser construída dentro do orçamento previsto também, etc. Então, tem um elemento aí que é diferente, quer dizer, não é, e sobretudo no pensamento brasileiro, nós que sempre achamos que é o governo que tem que fazer isso, é o governo que tem que fazer aquilo, é a cidade que tem que fazer isso, não há uma tradição no Brasil de cobrança de que uma coisa privada tenha o seu aspecto público. Nesse ponto de vista, aquele arquiteto argentino muito importante, que, aliás, morreu, acho que o ano passado, César Pelli, o César Pelli tem um livro muito legal em que ele comenta essa questão, quer dizer, que um edifício, mesmo que ele seja privado, ele vai ser construído por uma empresa que, basicamente, não vai olhar para o edifício. Quem vai olhar para o edifício é todo mundo que está em volta. Então, a responsabilidade pelo aspecto do edifício não pode ser só da empresa, porque ela é a última que vai ver. São os vizinhos, as pessoas que estão andando na rua. Ou seja, nós temos que incorporar eu acho que uma dignidade cívica comportamental, que, aliás, eu acho que é uma coisa muito, muito importante. Quer dizer, eu acho que por exemplo, eu tenho certeza que o público aprecia edifícios que tenham, por exemplo, que não sejam totalmente murados no nível da rua, que tenham plantas que as pessoas apreciam, que tenham algum tipo de elemento que possa atrair a pessoa que está passando na rua. O Niemeyer falava muito disso, quer dizer, ele dizia que a primeira preocupação dele era que o edifício tivesse uma relação com todo mundo que passava e via. Então, que o edifício não era só do que é construído. Inclusive, ele dizia isso também com relação aos edifícios públicos. Quer dizer, o edifício tem uma responsabilidade com a cidade, com os habitantes da cidade. Com a cidade é uma coisa que a legislação pode ajudar muito, evidente, é a questão da escala, A questão da escala é absolutamente essencial, a questão dos materiais também é essencial. Mas, com relação ao público, eu acho que nós ainda não desenvolvemos, e, de um modo geral, talvez em alguns países, algumas cidades, sobretudo, eu acho que é uma coisa muito municipal. Eu acho que pode haver um tipo de consulta que eu acho que é extremamente importante. Eu acho muito, não pode ser a decisão final, mas é muito importante essa questão da consulta. Então, muitos arquitetos hoje, o exemplo clássico
clássico é do Alejandro Aravena, que faz exercícios de consulta sobre como as pessoas estão reagindo para o projeto que ele está desenvolvendo. Eu acho que isso a gente podia desenvolver, e eu acho que isso é uma coisa muito municipal, e que permite às cidades se distinguir de outras. Então, aquela coisa de, mas os países nórdicos são melhores. Não, os países nórdicos têm problemas bastante pequenos, né? São cidades. Né? A França é mais acessível, não tem a menor dúvida, mas é que a França tem, a maioria das cidades da França, 97% das cidades da França, tem um patrimônio histórico que é a referência. Né? O que a gente vê quando a gente viaja pela Europa? Que, dependendo do país, você já tem uma diferença muito grande nessa percepção da relevância da arquitetura, ou seja, o que anima, eu acho que deveria nos animar, é que essa questão é uma questão essencialmente municipal, essa questão de você consultar, uma questão até do bairro. Agora, normalmente, essas consultas no bairro são sempre limitadoras, né? Ou seja, o bairro não quer um prédio alto, o bairro não quer que o edifício seja de concreto aparente. Tudo bem, eu acho que é legítimo, mas justamente esse diálogo é extremamente importante. E eu acho que, por mais que algumas obras de arquitetura provavelmente não teriam sido construídas se o bairro tivesse sido consultado, como, por exemplo, o Centre Pompidou em Paris, mas a verdade é que eu acredito que 90% dos casos o bairro teria melhorado o projeto. Claro, claro. Aliás, aproveitando que você falou de cidades, né, antes de falar de cidades e sustentabilidade, que é um tema que eu sei que você vai ter muito a dizer, queria te perguntar um pouco sobre a indústria do medo, aliada à real, verdadeira preocupação com segurança no Brasil. Tem um impacto enorme na arquitetura e no urbanismo, o medo. Eu sei que em alguns lugares do Brasil super seguros a gente tem espinhos, arame farpado, cerca elétrica, mas em muitos lugares do Brasil, de fato, furtos e invasões são muito comuns. Como dá para conciliar boa arquitetura e bom urbanismo com o medo? Isso é uma tragédia nacional. A questão da segurança pública no Brasil é uma tragédia que vem se acumulando há muito tempo. Né? Quer dizer, é muito impressionante que a sequência de governos diferentes que nós tivemos foi incapaz de lidar com isso de maneira mais inteligente. E o que é surpreendente é que a questão da segurança é uma questão mundial, ou seja, não é por que nós vamos ter uma jabuticaba na questão de segurança. Quer dizer, a questão de segurança nós sabemos todos qual é a origem, qual é o problema, como combater, ou seja, tem várias soluções. Né? Tem várias soluções, tem vários caminhos que podem ser traçados, e, portanto, eu acho que nós temos excelentes especialistas em segurança no Brasil e que poderiam ser mais ouvidos. Né? E esse, de novo, é um problema que nós sabemos que tem uma dimensão federal, uma dimensão estadual e uma dimensão também municipal. Né? E temos uma questão de comportamento. Eu acho que é o seguinte, eu entendo que uma pessoa que é vítima, digamos, desse medo, né, dessa insegurança, que é real, porque todos nós somos vítimas de problemas de segurança no Brasil, eu entendo que essa pessoa tenha como reação de curto prazo morar num condomínio, ir a um shopping e trabalhar num escritório cercado por muros, né, ou por grades. Mas isso não é a definição de uma cidade em que a gente quer morar. Quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas, se tivesse a opção, preferiria, obviamente, morar num espaço muito mais aberto. Então, eu acho que aí nós temos uma reação que eu entendo de curto prazo, mas acabou criando uma indústria da segurança, acabou criando uma indústria
do shopping, acabou criando uma indústria do condomínio. Todos esses elementos que a gente tem que tentar analisar de por que eles vieram. Quer dizer, a gente tem que lembrar, por exemplo, dos Estados Unidos, quer dizer, porque o estilo de vida americano, que é tão influente no mundo inteiro, quer dizer, não é só no Brasil, na China, na Índia, todo mundo quer morar, a classe média quer morar como a classe média americana. Também programa de televisão, aquela coisa toda, aquele idealismo. Esse fenômeno da suburbanização, né, dos Estados Unidos, mas onde não tem grade, né, mas é uma suburbanização extremamente restritiva. Quer dizer, as pessoas que moram naquele bairro têm que cumprir uma série de regras, inclusive comportamentais, com relação a cuidar do jardim, etc., esse tipo de coisa, que é complexo. Bom, e o que aconteceu? Os Estados Unidos destruíram o centro das suas cidades, né? O centro das cidades americanas virou perigosíssimo. Na medida que ele ficava perigoso, faziam mais viadutos e esvaziavam mais a cidade, fenômenos que nós estamos vendo, mas que são totalmente previsíveis, porque foi exatamente o que aconteceu. Eu não... muito generosamente convidado para falar num programa que se inicia e que tem no título a cidade de São Paulo, eu sou a última pessoa a analisar, que eu não sou paulistano, mas o impacto do Minhocão sobre o centro da cidade, o impacto da evolução do centro da cidade de São Paulo e da evolução do centro da cidade do Rio de Janeiro também, tudo isso daí são fenômenos totalmente analisados internacionalmente, que aconteceram em vários lugares, erros que foram cometidos e que estão sendo corrigidos. Quer dizer, para mim, a melhor notícia urbana do Brasil nos últimos anos foi a destruição da perimetral no Rio de Janeiro, que foi um ato extraordinário que revolucionou o centro do Rio de Janeiro. Quer dizer, tudo bem que continua tendo problemas de segurança, etc., mas o que a perimetral tinha feito é que a perimetral tinha criado uma barreira entre o centro da cidade e a magnífica Baía do Rio de Janeiro, que foi devolvida, que você tem... acho que não há ninguém hoje que não concorde com isso. Quer dizer, eu me lembro, o primeiro lugar que eu vi na vida que destruíram um viaduto foi Madrid, em 86, e que ressuscitou todo um bairro que tinha virado super decadente em torno de Atocha. Você lembra? Lá. E depois fizeram um museu maravilhoso, que é o Centro Rainha Sofia, junto com a destruição do viaduto que isolava aquele bairro do resto da cidade. Então, essas intervenções urbanas, em que nós tínhamos um dos pensadores mais brilhantes do século XX, que é o Jaime Lerner, que infelizmente nos deixou recentemente, mas isso que o Jaime Lerner chamava de acupuntura urbana, você não precisa de grandes projetos, você precisa de intervenções que solucionem por que aquele bairro está tendo um problema. Quer dizer, a solução não é construir um bairro longe, a solução não é fechar as lojas e criar mais um shopping, a solução não é um escritório se isolar e estar longe da rua. Todos nós, se tivermos a questão da segurança melhorada, todos nós vamos preferir estar trabalhando num lugar onde você tem 150 opções para almoçar, onde você está mais perto de montes de amigos para almoçar, né? Então, eu acho que esse ponto é extremamente importante. Infelizmente, o principal elemento que determina o urbanismo no Brasil hoje é a segurança. Não é uma questão arquitetônica, não é uma questão urbanística, é uma questão de segurança pública. E a segurança pública, a insegurança pública, está destruindo cidades que têm um charme extraordinário. Se você pensar, por exemplo, em turismo, quer dizer, nós temos pelo menos 10 cidades de padrão internacional para turismo. As pessoas, os jovens como você, não sabem que Barcelona, há 40 anos atrás, era considerado uma cidade super sem graça e que ninguém ia. Hoje, a Barcelona é a segunda cidade mais visitada da Europa. E ela continua... Ela não teve mudanças gigantescas, ela teve intervenções inteligentes em bairros diferentes, que criou uma cidade extremamente diversa e original
e atraente para pessoas muito diferentes. O Rio de Janeiro, perdoem, eu sei, São Paulo é o máximo, eu adoro São Paulo, mas o Rio de Janeiro, sem problema de segurança, é, até com má vontade, uma das 5 melhores cidades do mundo. Com o problema de segurança, nós não entramos em nenhuma lista. Você vê São Paulo e o Rio de Janeiro. Você viu a lista que saiu a semana passada do Economist. Quer dizer, tudo bem, que a lista é estranhíssima, porque as 10 cidades do mundo, tem 2 na Nova Zelândia, tem 3 na Austrália e tem o resto é no norte da Europa. Todos lugares onde, em princípio, a gente não preferiria morar. Mas São Paulo e Rio de Janeiro, se não tivessem o problema de segurança, seriam entre as cidades mais legais do mundo, não tem a menor dúvida. Elas já são extraordinárias, apesar do problema da segurança. Mas o problema da segurança mina as cidades. E as cidades brasileiras estão sendo minadas, e a ponto de, no fundo, com a decadência dos centros, com a decadência da parte histórica, com a decadência da parte tradicional, é um processo muito difícil de reverter. Então, essa questão da segurança pública, eu acho que você está com esse programa e que vai discutir a cidade, que vai discutir a arquitetura, segurança pública, infelizmente, se tornou o principal elemento da discussão urbana no Brasil. Claro. E é um assunto que, surpreendentemente, mesmo a arquitetura e o urbanismo do Brasil pouco discute, né? A gente tem que lembrar que Nova York... As eleições no Brasil falam muito pouco. Ninguém fala de segurança. Assim, Nova York dos anos 80, o prefeito Ed Koch fez aquelas quadras esportivas que eram abertas aí até 2 da manhã com aqueles holofotes para manter os jovens jogando e se cansando, né? Os jovens que nem trabalhavam nem estudam, daí alguma atividade para eles, né? Ou Medellín, outro grande exemplo, que também lutou contra a insegurança usando urbanismo e arquitetura. E aqui parece... Aliás, tem muito arquiteto urbanista no Brasil que acredita que seja apenas a questão da pobreza ou a questão da desigualdade social, quando a gente sabe que lugares muito mais desiguais que o Brasil e infinitamente mais pobres não têm a questão da insegurança. Então, é um tema que precisa ser estudado. Outra coisa que você falou que é interessantíssima, os nossos seguidores das influências americanas estão com uma defasagem, porque desde Friends e Sex and the City, e ambos têm mais de 20 anos, a cidade é mais celebrada que o subúrbio. Aliás, quem acabou de ver Mare of Easttown na HBO percebe que as cidades pequenas, os subúrbios, são cenários das maiores tragédias hoje em dia nas séries. Família disfuncional, gente que mata, chacina, é sempre em lugar pequeno. E há um elemento aí que eu acho que é muito, muito importante, é que é a questão das referências, que são realmente muito atraentes. Quer dizer, eu me lembro de um amigo meu italiano que brincava que o problema na Itália é que o que as pessoas aspiravam, que eram, assim, digamos, o padrão de qualidade de vida excepcional, era todo caríssimo. Quer dizer, que fosse uma casa no Lago de Como, uma Ferrari na porta, coisas do Armani, tudo era caríssimo. E que os americanos tinham inventado uma coisa absolutamente genial, que era o carro assim que parecia caríssimo, era o Mustang, mas que, na verdade, era baratíssimo. Era uma casa no subúrbio de 550 metros quadrados, que, na verdade, valia muito menos do que um apartamento num bom lugar de qualquer cidade, e roupa que você comprava no correio por $10 e que parecia uma coisa mais casual. Então, realmente, a gente tem que admitir que os americanos inventaram um conceito de classe média, onde a questão do conforto, a questão da acumulação é absolutamente extraordinária. Agora, o que acontece? Todos nós sabemos, sobretudo se você vai, né, nesses lugares, que uma coisa é o fato de você entrar dentro de um padrão em que todo mundo mais ou menos se compara e que tem mais ou menos o mesmo tipo de
que possui, né, automóveis do preço X, casas do preço X, roupas do preço X. Então, o que acontece? Quando você consegue convencer a classe B, no caso dos Estados Unidos, classe A e B no Brasil, que isso daí é o padrão, como é que você pode não achar que a classe C também queira isso daí? E essa discussão, acredite ou não, é um dos maiores debates em mudança do clima. Porque a única maneira de você conseguir as reduções de emissão e o comportamento de consumo que permitirá a gente obter os resultados que são necessários para controlar a mudança do clima são cidades densas. É a única solução. Então, a cidade densa, que, como você disse, há 20 anos atrás voltou por vários motivos, inclusive comportamentais, porque são muito importantes, né? Mas, além do mais, ela é sustentada por 100% dos estudos que demonstram que, para você ter 7 bi hoje, 8 bi, e até, digamos, o momento em que a população vai chegar quando começar a declinar, que deve ser em torno de 9 bilhões de habitantes, 9 bilhões de habitantes poderão viver sustentavelmente no planeta se viverem, essencialmente, em cidades densas. Então, a densidade é a maior solução para a mudança do clima. A explicação disso, eu acho que tem certos elementos que são bastante óbvios, que é uma infraestrutura que serve muito mais pessoas por quilômetro quadrado do que num subúrbio ou num espaço extenso, ou que seja até no campo, né? Que é um grande desafio, por exemplo, de um país como a Índia, onde eu estou morando, onde na Índia só 40%, talvez até menos, por cento da população é urbana. O Brasil já é quase 90% urbano. Quer dizer, o Brasil já é um país que já está, digamos, direcionado para a solução para a mudança do clima. Então, eu acho que é muito importante também levar esse elemento em consideração. E a questão comportamental, como você bem disse, é muito formada e divulgada, que seja pelos seriados americanos que você mencionou, ou que seja novela no Brasil. Quer dizer, o comportamento no Brasil mudou enormemente nos anos 70 e 80 por causa das novelas, que mostravam a vida numa cidade, em geral, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós temos os elementos positivos para nós sermos, inclusive, líderes nesse processo da nova cidade, da cidade que não só vai ser atraente, mas que, além do mais, vai servir ao combate à mudança. É fantástico o que você falou, porque a gente tem que lembrar que se a China e a Índia decidirem copiar o padrão de urbanismo de Orlando ou dos condomínios fechados de Ribeirão Preto, o mundo vai ficar sufocado de tanto CO2, né? Se todo mundo tiver que pegar um carro para ir no primeiro Starbucks à mão, ou na primeira reunião de trabalho, ou academia. Tem a ironia, né? Ir para a academia de carro e não se exercitar. Aproveitando o que você acabou de falar, na história, e não só no Brasil, mas aqui particularmente, também a fuga das elites, ou como o Emicida chamou essa semana, fuga da burguesia, de bairros que começam a se tornar mais mistos, diversos. A gente viu Morumbi e Alphaville em São Paulo nos anos 70 e 80, a gente viu a Barra da Tijuca, e agora tem essa eclosão dos condomínios fechados no Brasil inteiro. Então, lugares murados, dependente de carros e tudo mais. Também este mês, no Rio de Janeiro, vizinhos do INPA estão em pé de guerra tentando impedir que o novo anexo do INPA seja construído, porque supostamente vai produzir mais trânsito num bairro, numa área da cidade que só tem casas, então os moradores vivem de automóvel, mas eles não querem os automóveis dos outros. E aqui em São Paulo tem vários movimentos contra qualquer prédio, contra show, contra feira livre, contra carnaval. Isso também é medo ou é uma coisa cultural de que as pessoas não querem que o seu bairro
tenha classe média ou tenha gente de rendas diferentes? Isso é um fenômeno muito conhecido mundialmente, que, inclusive, em inglês, usam muito a expressão not in my backyard, quer dizer, que não seja feito no meu jardim de frutas, como é que é, no meu quintal. Então, isso se aplica a várias coisas que são muito razoáveis, mas se aplica também a várias coisas que são uma negação de, eu acho, certas questões civilizatórias. Mas eu vou te dar, por exemplo, um exemplo para você ver como isso, digamos, é normal e como deve ser, de certa forma, contornado. Porque eu não acho que você deva impor. Eu estava falando dos vizinhos e da importância de ouvir os vizinhos, porque você pode contra-argumentar. Bom, por exemplo, um caso muito interessante, tem um bairro maravilhoso, você conhece, em Washington, que, aliás, é provavelmente o único bairro maravilhoso de Washington, que é Georgetown, que é o bairro onde tem as casas do século XIX, com estreitinhas. Aliás, o motivo pela qual elas são estreitinhas era por causa da infraestrutura, né? Porque você tinha um terreno longuíssimo, mas a infraestrutura, que fosse água, que fosse eletricidade, que fosse o que ser, você tinha apenas 4 ou 5 metros e você cumpria para casa, você estava cobrindo ali centenas de famílias em poucos metros. Então, Georgetown, que se tornou um bairro particularmente charmoso, para você ter ideia, nos anos 20, houve um movimento para derrubar toda Georgetown, porque naquela época estava com uma população de baixa renda. Depois até foi salvo pela Eleanor Roosevelt, ela ajudou a impedir que derrubassem Georgetown. Depois, Georgetown foi objeto digamos, virou um lugar mais ou menos elegante, onde morava o Kennedy e tal, não sei o que. Aí teve 68, eu não sei, 67, 68, aquelas enormes problemas nos Estados Unidos, inclusive relacionados à morte do Martin Luther King, em que o centro das cidades foram queimados e muitíssimos habitantes foram embora de Georgetown de medo e se mudaram para Virgínia, etc. Mas o que acabou acontecendo? Georgetown virou um bairro, digamos, de elite, ou seja, de alta renda, né? Pouquíssima diversidade, mas um bairro com casas de tamanhos diferentes. Então, havia uma pequena diversidade, provavelmente racial, porque, para a sua porcentagem, Washington tem uma proporção de negros de mais ou menos 80%, a população de Washington, D.C., e Georgetown, eu acho que é 5%. Ou seja, é um bairro que ficou um bairro essencialmente branco digamos, e elitista no mau sentido da palavra, porque elite tem dois sentidos. E essas pessoas, nos anos 70, impediram que o metrô chegasse a Georgetown, porque eles acharam que, se o metrô chegasse a Georgetown, ia começar a aparecer pessoas de outros bairros e que iam estragar o bairro e que iam ajudá-lo a ser diverso, etc. Ou seja, houve um movimento da cidade para impedir isso daí. Por outro lado, houve um movimento da cidade, desse mesmo bairro, para impedir que edifícios fossem construídos em Georgetown, que foi uma coisa positiva. Um movimento da cidade para que mais árvores fossem plantadas. Ou seja, a gente tende a só olhar a reação negativa. Eu acho que tem um outro caso que se aplica, talvez, ao que você está dizendo, que é o famoso caso de um museu magnífico que tem em Filadélfia, que é a Barnes Collection. E o senhor Barnes botou a coleção dele na casa dele, que era uma casa no meio de um bairro caríssimo de Filadélfia. Só que ele não autorizava pessoas de alta renda que visitassem o museu. Não sei se você conhece essa história fascinante do Barnes. Então, para visitar o museu dele, depois da morte dele, você tinha que provar que você era ou de baixa renda ou que você tinha dificuldades. Era uma coisa meio surreal, que você vinha de minorias ou que você vinha de um país em desenvolvimento. Você tinha que mandar uma carta explicando, Aí, num certo momento, romperam o testamento dele e autorizaram o museu, que é extraordinário, que tem uma
quantidade de Matisse incrível, né? Museu maravilhoso. Autorizaram a que todo mundo pudesse visitar o museu, que é uma coisa perfeitamente razoável. O que aconteceu? Você multiplicou por 20 o número de pessoas que ia naquela rua, que tentava estacionar, que queria visitar o museu. E o bairro expulsou o museu. Então, a cidade de Filadélfia teve que ajudar a construir um prédio moderno, aliás, de um ótimo arquiteto que está fazendo também a biblioteca do Obama, né? E que fizeram um prédio muito bom, mas que tinha que seguir o testamento do Barnes. Então, por dentro, ele é uma reprodução exata da casa do Barnes. Cada parede. Foi um movimento do bairro que não quis, ou seja, o bairro tinha um dos museus mais admirados do mundo, mas aumentava a movimentação, então as pessoas não querem. Então, você deu um exemplo aí dessa questão do IMPA. Bom, eu sou particularmente sensível a essa questão porque eu estava no júri que escolheu o projeto do IMPA, que é um projeto brilhante, aliás, e que respeita enormemente a escala, a floresta, etc. A reação do público, primeiro, da vizinhança, primeiro eles deveriam lembrar que o motivo pelo qual esse terreno foi doado para o IMPA, né, é porque houve uma grita também do bairro, porque ia virar um estacionamento. Então, o terreno, isso eu entendo, foi o que me disseram na época, ou seja, o terreno foi para o IMPA graças à reclamação do bairro, porque ia virar um estacionamento. Então, isso, o bairro fez um bom ato no começo. Bom, agora, com relação à segunda parte, eu acho que aí toca um ponto que é um ponto gravíssimo das nossas cidades, é que as pessoas têm que usar os seus automóveis por causa da questão de segurança. Quer dizer, então, uma pessoa, o transporte público no Rio de Janeiro ainda não é uma opção como ela seria em outros lugares. Eu dou o exemplo do estádio que foi feito para a Copa da França, que todos nós temos uma lembrança difícil daquele momento, mas aquele estádio, quando foi construído, ele foi construído especificamente para não ter estacionamento. Ele não tem estacionamento. As pessoas só podem chegar naquele estádio por transporte público. Então, a questão do IMPA, eu acho que é uma questão de negociação. Eu entendo perfeitamente que se entra e sai, aumenta o movimento, tem criança jogando na rua. É um tema que pode ser levantado. É um tema que pode ser levantado. Mas, justamente, tem que ser encontrada uma solução que leve em consideração que vai ser uma coisa... Primeiro, vai ser um prédio de grande qualidade, um prédio de impacto muito baixo do ponto de vista, quer dizer, ou seja, não é um prédio alto, ao contrário, é um prédio que são vários prédios. Andrade Moretti, né, o escritório, fez um projeto realmente magnífico. E eu acho que essa questão é uma questão legítima deles levantarem, porque é um bairro, mas eu acho que justamente é um caso meio Alejandro Aravena. Todo mundo tem que sentar junto, quer dizer, o IMPA, os arquitetos, a cidade. Tem uma maneira de você assegurar, por exemplo, que você possa restringir o trânsito. E olha que você sabe, há 30 anos, há 25 anos, que eu odeio rua de pedestre. Então, a solução não é não ter trânsito, absolutamente. Mas um estudo sério sobre o aumento do trânsito, sobre o fato de que pode ter um impacto sobre o bairro, eu acho totalmente legítimo. Então, negociar. Obviamente, esse é o meu lado diplomático, porque eu acho que tudo deve ser negociado. E saber compartilhar. E o grande desafio é justamente você juntar opiniões que são diferentes, mas que podem encontrar uma solução que é melhor do que o que ambos lados queriam. Então, eu ainda acredito nisso, ainda tenho essa ilusão, depois de 38 anos de diplomacia, eu ainda acredito que negociando, você pode encontrar uma solução que é melhor do que o que ambos lados queriam antes da negociação. Uau! E a minha última pergunta tem a ver com a má reputação das grandes metrópoles, das grandes cidades, porque Tóquio é uma cidade que nos coloca aí todas as nossas certezas de cabeça para baixo.
A fiação aérea está em todos os lugares. É uma cidade muito mais caótica que qualquer cidade europeia ou americana. Tem túnel, viaduto, minhocões. É uma cidade que tem prédio alto e casinha baixa, literalmente no mesmo quarteirão. É uma cidade que não é ciosa em patrimônio histórico ou em tombar bairros inteiros. Por que Tóquio, ainda assim, com uma região metropolitana de 35 milhões de habitantes, é uma cidade que funciona? Depois de seus 5 anos lá, o que eles fizeram certo? Olha, a coisa mais certa, ironicamente, porque é exatamente o oposto do nosso caso, é que o elemento mais importante de Tóquio é a segurança. Então, é uma cidade de 35 milhões de habitantes que tem, essencialmente, 0 crime por ano, em que a polícia usa 6 balas por ano, toda a polícia junto. Bom, então, uma cidade de 35 milhões de habitantes. Então, isso era o dado que mais impressionava os brasileiros que iam para Tóquio quando eu estava lá. E aí eu disse, como é que é possível? E é o seguinte, a cidade era uma grande confusão no pós-guerra. Você imagina a miséria de Tóquio. Tóquio teve 100 mil mortos no último bombardeio. Você teve a cidade queimada, cidade reconstruída da maneira mais barata possível, porque as condições, o país era paupérrimo nos anos 50. Né? Então, e a cidade, que além do mais, foi reconstruída sem, por exemplo, o que aconteceu nos países do leste europeu, que era fazer grandes avenidas, dar um tipo Brasília, né, que você, já que destruiu tudo, faz um urbanismo moderno. Não, Tóquio optou por se reconstruir naquelas ruelas e com várias incoerências, digamos, com relação a uma grande cidade. Bom, então, a primeira questão é a segurança. Qual é o elemento que nós desconhecemos, que até eu morar em Tóquio eu nunca tinha me dado conta disso, mas que um japonês me apontou? Ele disse o seguinte, pelo fato de haver 0 crime, nenhum bairro de Tóquio é ruim. Você pode morar, sendo rico, de classe média, em qualquer bairro. E Ou seja, não tem a gentrificação, porque ninguém está disputando um único bairro. E aí é que entram várias coisas. Quer dizer, exatamente, aqui não é um único bairro, são dezenas de bairros onde você pode viver. E aí entra o segundo elemento fabuloso de Tóquio, que é o transporte público. Né? Que seja o metrô, que seja aqueles táxis incríveis, que são caríssimos, aliás, mas que são incríveis, e que sejam os ônibus, né? E que seja a dificuldade de estacionar, é caríssimo estacionar. Então, e o fato de que você só pode comprar um carro se você tiver uma vaga. Então, carro não é uma opção para a maioria. Não, o carro. Inclusive, tem até uma coisa divertidíssima que eu mostro para arquitetos, uma revista japonesa de como conseguir encontrar uma vaga de carro numa casa de 40 metros quadrados. Quer dizer, então, é uma revista de arquitetura sobre como ter uma garagem para enfiar um carrinho, porque se você tiver a vaga, você pode comprar um carro. Então, é um debate interessante isso daí. Agora, você vai me dizer não tem gentrificação? Tem gentrificação, porque você tem um fenômeno muito impressionante em Tóquio, é que a média de vida de um edifício em Tóquio é menos de 25 anos. Eles demoram e constroem novas. Não, e a desculpa disso é a mudança constante das regras de terremotos. Ou seja, é mais barato você destruir o edifício e fazer um novo com um padrão de terremoto novo do que reformar o edifício construído nos anos 60, em que você teria que reforçar toda a estrutura, ou seja, acaba sendo mais barato reconstruir. Que é uma coisa pouquíssimo sustentável, diga-se de passagem, e o prêmio Pritzker deste ano, Lacaton e Vassal, são a demonstração de que, justamente, você tem sempre que tentar, você tem sempre a opção de tentar usar a estrutura anterior. Mas, então, Tóquio tem enormes elementos contraditórios. Então, a segurança é fabulosa,
o transporte é fabuloso e, como tem segurança, ninguém tem medo de usar o transporte. Por outro lado, o transporte fecha cedo, ou seja, o metrô fecha relativamente cedo, mas você pode voltar a pé para casa. Então, eu tinha 4 filhos adolescentes quando estava morando em Tóquio. Eu nunca precisei buscar um filho meu em lugar absolutamente nenhum. E se eles fossem voltar mais tarde à noite, eles voltavam a pé. 1h30 a pé, seja, zero perigo. Então, é um outro conceito de cidade do que nós, no Brasil, crescemos conhecendo. Quer dizer, eu fui adolescente no Rio de Janeiro, nos anos 70, quando começou a cidade, obviamente, foi assaltado várias vezes, etc. Nós todos temos as nossas histórias. Mas, chegando em Tóquio, você se dá conta que é um outro planeta, porque são tantas coisas diferentes naquela cidade. Agora, você vê os relatos dos japoneses, os anos 50, era uma confusão, tinha milhões de protestos, tinha assalto, tinha violência. Aquele mito, por exemplo, daquela máfia japonesa, que todos se matam. A última guerra daquela máfia japonesa teve 6 mortos em 3 meses. Isso é o padrão japonês de cidade. Então, agora, eu concordo com você plenamente. Não é uma cidade grandiosa, não é uma cidade bonita no padrão europeu, né? É uma cidade que você tem um prédio deslumbrante e, ao lado dele, tem um prédio monstruoso e uma casa pré-fabricada que custa X e, do lado, uma casa que custa 25X. Uma coisa muito impressionante. E essa diversidade, eu acho que faz com que, aliás, quem não foi a Tóquio, quem está pretendendo ir a Tóquio, a gente espera, em breve, poder voltar a viajar, a coisa mais divertida que há para fazer em Tóquio é simplesmente andar na rua, porque tudo está na rua. Né? Tudo está na rua. Inclusive, há uma dimensão de bagunça assim, na frente de casa extraordinária, mas é uma desordem em ordem. E sempre limpíssima, e sempre segura, etc. Ou seja, é uma coisa que, inclusive, o embaixador austríaco brincou comigo. Ele morava lá em Tóquio. Depois de 1 ano em Tóquio, ele voltou para a Áustria de férias. E aí ele me manda um WhatsApp dizendo: não aguento tanta sujeira, tanta bagunça e tanto barulho. Quero voltar para Tóquio. Isso é um sujeito austríaco. Então, é um padrão que realmente é espetacular para qualquer um. Então, vamos terminar esse podcast sentindo pena de Viena. Olha só, um consolo para nós brasileiros, mas pensando então no tema de segurança, na tentativa de mais negociação, mais diálogo e do status da arquitetura. Acho que são vários bons recados que o embaixador André Corrêa do Lago deixou para a gente. Como vocês perceberam, nesse podcast não é só sobre o nosso quintal, sobre São Paulo. Então, se inscreva aqui no canal, tem reportagens, podcasts, muitas outras conversas, vídeos e podcasts aqui no São Paulo nas Alturas, para a gente tentar fazer a arquitetura ser mais reconhecida e valorizada aqui no nosso Brasil. André, muitíssimo obrigado. Um prazer, Raul. Um abraço. Maravilha. Tchau, tchau. Até mais.